Oi, Bela. Boa noite, boa noite. Oi, Carol. Vai assistir a mamãe. Rebeca, boa noite. Tô só esperando a Glícia. Beijinho. Quem entrou já pode dar coraçãozinho. Mande aí o aviãozinho. Boa noite, Bela. Mande aí o aviãozinho para convidar mulheres e homens, amigos, para esta live de hoje, que estou com a sensação de que vai ser um espetáculo com a minha convidada. Pois é, matar saudade assim por live, difícil, né? Dia das Mães, a gente longe uma da outra, enfim. Pelo menos assim a gente se protege, né? Oi, Pedro, Glícia, já vou convidar, já tá acenando ali. Já estamos aguardando. E aí, Glícia Tempo Quelini. de eu me arrumar. A Deu nem conexão tá. tempo de eu me arrumar, né? Não Tá, deu, tá. né? Deu nem tempo de me arrumar. Tá me ouvindo bem? Ah, mais ou menos, o teu vídeo tá meio pausado, a voz E também tá é. meio cortada. Então eu É, vou mandar a solicitação de novo, tá? vamos ver se melhora. Viu? Vou cancelar aqui. Oi, Sandra! Sandra Esperduto estudou comigo no normal. Que bom que você está aí, vai gostar dessa live. Hoje vamos falar do papel da mulher, da importância do papel da mulher, da voz da mulher na sociedade a partir da literatura. Temos aí a professora Krika, que está fazendo a nova turma comigo, a turma que eu iniciei hoje. E vamos lá, Glícia, vamos aceitar. Pronto, vamos ver se a conexão melhora. Estamos aguardando, melhorou. E aí, agora? Agora eu estou te ouvindo melhor. E ajeitando o cabelinho, toda linda. Toda cheia de frufru. Estava tão maravilhosa hoje com aqueles óculos escuros, Você fazendo viu, menina? Eu tô me Nossa, achando a Juliana Paz. poderosíssima. Tô me achando a Juliana Paz. Não, eu acho que ontem, por exemplo, eu assisti o que é o filme da Mulher Maravilha de novo, né? Porque eu não canso de ver aquele filme incrível, Sim, até para pegar inspiração para fazer a nossa live de hoje, né? sim, Por conta dos diálogos maravilhosos, né? Que a DC sempre tem e não foi sim. diferente, né? O filme da Mulher Maravilha tem diálogos incríveis com esse tema, né? De que nós vamos tratar hoje. E eu estou muito feliz aqui recebendo a Glícia, uma querida. Está matriculada, né? Que orgulho, na minha turma Que de língua honra! portuguesa. E para mim, que honra, né? Que Eu já disse a lindo! você, minha filha, você lembra da primeira vez que a gente se encontrou? Lembra aqui A- no a- Rio, que você veio na então, Mel, veio a isso, a Mel. primeira vez que a gente se encontrou, que eu olhei para você, a vibe bateu e eu disse, Foi. cara, eu quero ser você, eu quero ser você. Eu Pode quero ser não! como você, eu quero ser como você. Se mulher, olhe, quando eu tiver a sua Oh, sabia! Vai jogar a velhinha do trem, né? Quando eu tiver a sua idade, eu quero ser 1% do seu dedinho do pé. Aí eu vou estar Ah, super imagina! satisfeita. Imagina, olha só, a Glícia me empurrou do trem. Eu tenho que botar aquela foto na internet para todo mundo saber. Ei, bora fazer um meme daquela Bora! foto. Bora. Você Eu vou topa? deixar por sua Vem. conta. Tá certo, vou fazer um Imperdível, meme. imperdível, foi mesmo. Eu vou Mas contar a foi assim, história. vamos. Mas foi assim também, né? Alguns professores que se conheceram naquele dia, né, na MELP, e ficaram amigos de infância para sempre, apesar de eu ser a mais velha do grupo, né? Acabei me tornando amiga de infância.
Você, Verdade. Geneide, Luciane, a Aline Aurora, que quando eu cheguei lá, que abracei a Aline, eu disse para ela que saudade, mas como assim você tem saudade, né, de uma pessoa que não, Nunca viu, você nunca né? tinha visto, né? Mas essa é empatia mesmo, né? É muito louco, Vamos é. começar então? Eu Vamos, meu amor. vou fazer algumas perguntas para você, porque é de praxe, né, que eu faça uma mini entrevista antes de começar. Então, fala aí para os nossos espectadores, assim, os seus que estão na live, que já te conhecem, mas há espectadores meus que não conhecem a Glícia Quelini. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória, como que você entrou no magistério, né, de língua portuguesa especificamente, e como é que surgiu essa vontade aí de ser não só uma professora Menina, de português que desponta eu, sucesso na sua região e também no Brasil, porque você é bem conhecida, mas principalmente tomando o viés que você tomou no discurso feminista, nesse discurso de luta, né, pela mulher, pela voz da mulher. Então, fala um pouquinho da Glícia pra gente. rapaz, eu vou contar uma coisa a você, que nem você sabe, que é minha amiga de Ih, infância. é? Ó, eu vou dizer como foi que eu escolhi o curso de letras. Eu tive muita, Ah, eu sempre fui muito justiceira, que isso aí justifica o fato dessa minha luta, dessa minha garra, né? Pela causa que é minha e é nossa ao mesmo tempo, né? Simultaneamente é minha e é nossa. sim. Mas eu escolhi ser professora de língua portuguesa porque curso de direito, eu sempre quis, né, fazer o curso de direito. As condições Tá cortando um que pouco. pronto, Tá voltou? cortando. Peraí. É. Como é que tá É, aí, a pessoal? Faz internet aqui. um movimento aí para me dizer como é que tá, porque E aí? E melhorou. aí, voltou? Voltou. E eu queria muito, né, fazer, acho que tá pausando um pouco, mas aí o pessoal vai informando. A Aline já chegou aqui bagunçando, ó, É. cheguei! E sim, e aí eu queria muito fazer esse curso de direito, né? E a escola pública não me dava condições reais de competitividade em relação às Sim, vagas, né, na Universidade Federal. E aí a gente tinha a possibilidade de escolher opções, né? E aí a minha segunda opção foi língua portuguesa, né? Fazer o curso de letras, na verdade, não língua portuguesa, mas fazer o curso de letras, porque era uma disciplina, porque eu tinha muita afinidade, né? Tinha muita afinidade com língua portuguesa e era apaixonada pelo professor. ah, meu Aí Deus, eu creio que era juntou. assim, né? Apaixonada pela literatura, não. Não, minha filha, era pelo professor mesmo. Aí, quase ninguém sabe disso, velho. É muito engraçado. E aí, assim, claro, quando a gente gosta muito do professor, independentemente de ser uma questão de... Aline danadinha. Eu vou ouvir a voz dela, que é danadinha. Eu também. E aí, mas assim, independentemente de qual seja o sentimento, quando a gente se dá muito bem com o professor, ele desperta em nós, né? Essa Sim, claro. afinidade também com a disciplina. E aí eu acabei escolhendo como a segunda opção letras. E durante o curso eu fui me apaixonando por algumas áreas e eu sempre fui muito louca pela análise do discurso. Então eu gostava da linguística, do desmembramento da linguística, e aí comecei a me identificar muito com a análise de discurso de linha francesa. E comecei a pesquisar muito sobre discursos institucionais, sobre as relações de poder, e acabou casando com a minha revolta feminina, que até então não era feminista. Sim, Porque sim. a gente, né, na nossa época, na sua época, na minha época, são duas gerações diferentes, mas são duas gerações Muito. que ainda não tinha certo. Não é tanto também, não, só a metade. Não precisamos falar muito sobre isso. Mas há Não, uma é. distância grande aí. Uma distânciazinha, né? E assim, na sua geração já tinham limitações. A minha também tinha Muita. essas limitações. Eu não tinha conceitos feministas, eu não sabia.
nada sobre o feminismo, sim, mas já era algo que me incomodava muito. Não poder fazer sim, algumas coisas, né? Esporte, posicionamento, roupa, tudo me incomodava já. Eu já era feminista sem ter um conceito, né? E aí, na graduação de letras, acabou casando a minha luta com a minha ideologia com a análise do discurso de linha francesa. Eu me identifiquei, eu gostei, né? E aí levei isso para o meu mestrado. E aí no meu mestrado, a minha dissertação é uma análise discursiva de poder, corpo e mulher na perspectiva de Foucault, que é um dos grandes nomes de análise, né, de análise de discurso de linha francesa. E levei isso também para o meu doutorado, porque no doutorado a minha tese tem como objeto a Mulher Maravilha, que a gente havia até conversado antes de eu fazer o projeto, lembra? Eu te confesso que eu ainda não entendi a sua linha de pesquisa do doutorado, mas nós vamos ter a oportunidade de sentar com cerveja sobre a mesa para você poder me explicar exatamente qual é o foco, né? Por enquanto ainda não entendi, mas a gente ainda não teve tempo de conversar sobre isso. Bem que você passou em terceiro lugar do doutorado. Passei. Quando você lê minha dissertação e outra com a carga horária de trabalho absurda, assim. Eu tenho muito orgulho de ter passado no doutorado. E o terceiro lugar, para mim, é o meu primeiro lugar. Porque eu estudei de madrugada, eu estudei enquanto eu comia, eu dividi horário entre os meus 3 turnos de trabalho. Né? Então, assim, foi um mês de preparação muito dolorosa, assim, aos trancos e barrancos. Então, quando eu vi o meu nome na lista em terceiro lugar, quando eu vi o meu currículo com 98 pontos de 100, eu digo, eita porra! Fiquei bem... Eu digo, eita porra, toma! Olha, o Pedro já está querendo ler sua dissertação, olha lá, tá vendo? Eu vou disponibilizar. Minha dissertação, assim, é minha filha e eu tenho muito apreço, eu tenho muito orgulho dela. Ela foi muito bem trabalhada. Pode mandar para mim, que eu quero ler. Mando. Passei um ano realmente trabalhando na dissertação, mudando, vai para lá, vem para cá. Eu tive muito cuidado. Isso. E quando eu defendi a minha dissertação, a banca... tem lá na minha ata, né, da defesa, tem lá escrito que eu tinha ganhado um status de pesquisadora, porque a minha dissertação tinha um corpus verdadeiro de análise. Foi grita que ali, né? Porra. Claudinha Kozlovski entrou também. É isso aí, bonito, inteligente. Isso aí. Muito bom, muito bom. Então, hoje eu e a Glícia, foi até bom a gente bater esse papo assim, nós tínhamos já decidido falar sobre a importância da voz da mulher, nos baseamos também numa entrevista da Marina Colasanti, foi muito importante ter visto aquela entrevista, e uma frase que marcou muito que a Marina falou, é que assim, nós não ganhamos um espaço, nós conquistamos um espaço, né? Quando você falou aí do posicionamento da sua geração, imagina, a minha geração era a geração que ficava noiva no normal. A Sandra Esperduto, que está nos assistindo na live, estudou comigo, normalista, e nós tínhamos essa coisa, no terceiro ano normal, as meninas já estavam todas de aliança no dedo, e normalmente era com militares, né? Eu casei com um militar, que é o pai da minha filha que está assistindo. Então, nós tínhamos essa coisa de fazer enxoval. No dia do meu noivado, o meu pai, que era mecânico, um homem que não tinha instrução, me deu um conselho, abraçado comigo, e disse no meu ouvido: minha filha, case-se primeiro com a sua profissão. Você vê a visão daquele homem. Né? A visão do meu pai, na década de 70, né? Que foi quando eu fiquei noiva e tal. Eu entrei progressista. Eu entrei para a faculdade na década de 70, foi a primeira da minha família a entrar para a faculdade, então ele já tinha essa ideia, você primeiro precisa se casar com a sua profissão, depois você pensa em marido, porque se não der certo, você faz um acordo com ele, você entra com o pé e com a bunda, e você dá um chute que você vai ter como se sustentar. Esse acordo foi ótimo. Ele foi muito progressista, ele foi libertador. O meu pai tinha
Mas engraçado, ele tinha isso comigo, mas não tinha com a minha mãe, porque ele não gostava que a minha mãe trabalhasse. Era só comigo. Mas, enfim, então, vamos dar início aí. Nós escolhemos... Você quer falar mais alguma coisa, meu amor? Não, tá tranquilo. Podemos seguir. Durante a nossa explicação, Caio, se você quiser beijo, falar alguma coisa. Tantos amigos aí assistindo, que bom, que bom. Então, nós escolhemos o material... Fala. Não, Fala. pode seguir. É porque tá chegando depois aqui, mas pode seguir. Isso. O meu pai... Não, meu pai, nada de meu pai. Nós colocamos o material... eu coloquei um link na bio do meu perfil, direcionando para o canal do Telegram. Lá no canal do Telegram eu tenho esse material da live de hoje e muito material que eu acabo disponibilizando para professores, material de aula. A gente faz uma troca muito legal no canal do Telegram. Então, os professores de língua portuguesa que estiverem nos assistindo e quiserem compartilhar muitos saberes e muito material, pode fazer parte lá do meu canal do Telegram, que será um prazer dividir, né, essas análises maravilhosas que a gente faz e que acaba se apaixonando. Então, nós escolhemos trabalhar com 4 textos, começando por um texto chamado Ser Mulher, da Gilca Machado, da década da geração do simbolismo, e ela escreveu, esse poema foi publicado em 1915. Então, naquela época de 1910, que linda donzela mostrava o calcanhar e o namorado era obrigado a casar, né? Então, essa era a geração da Gilca Machado e ela foi... E ela foi, assim, uma inconformada, né? Quem me deu até essas informações foi a professora Aline Aurora, que ela é louca pela Gilca Machado, adora o trabalho da Gilca. Ela até que me deu a ideia dessa poesia. E ela me falou hoje que a Gilca foi uma revolucionária na época dela, uma mulher batalhadora que já pensava no feminismo sem nem esse nome existir, mas ela usou a voz dela na literatura na tentativa de conquistar esse espaço. Até se vocês olharem a fotografia que nós colocamos da Gilca, ela está assim, ó, sabe? Muito altiva e do tipo aquela figura, o que é que tá olhando, né? Eu sou mulher e tá acabado, né? Muito, muito especial. E aí eu fiz uma análise dessa poesia em link com as letras de música que a Glícia também escolheu, né? Da Isa e da Sandy, né? Que a Isa canta, o neném é dela. E também com uma poesia da Adélia Prado, que já é uma poesia modernista, já encostando, né, no contemporâneo, para mostrar toda essa luta. Gostaríamos aqui de ficar falando de muitas outras escritoras que foram tão importantes, né, para abrir espaço para que nós tivéssemos voz. Elas foram muito importantes, né, não só na literatura nacional, na literatura internacional. E hoje a gente falava da Virginia Woolf, né, e falamos também da Raquel de Queiroz. Foi a primeira mulher da Academia Brasileira de Letras, mas criou uma personagem emblemática, que foi a Maria Moura. A Rede Globo até fez o especial memorial de Maria Moura. A Maria Moura foi uma cangaceira, né? Ela nada de fazer comidinha, fazer café, não. Ela entrava com a peixeira e a espingarda. Tchau, já, já, já. Isso aí, da sua região aí, ó. Mulher... aqui é na peixeira. E aí eu queria fazer uma proposta, né? Até se as pessoas que estão assistindo quiserem, depois eu posso combinar e fazer isso um pouco mais específico, mais demorado, porque eu acabei me apaixonando pela poesia. E aí fiquei discutindo hoje à tarde com a Aline, ela mostrando as coisas, aquele jeito. Nós levantamos tanta coisa nessa poesia que foi assim impressionante. Aí eu queria ler um pouco aqui a poesia para depois poder pegar o gancho. Aí queria Glícia, a encarnação da Maria Moura aí, ó. Eu tô lendo aqui, eu achei o máximo. Rapaz, só pode, só pode. E assim, os professores que nos assistem, né, guardassem uma coisa aí na mente, em que todos esses textos, os 4, né, que nós escolhemos, eles têm o verbo ser de uma maneira muito inteligente,
porque fala o primeiro poema já é ser mulher, e o verbo ser vai aparecer em todas as letras, numa significação muito especial, que cada um vai usar o verbo ser de uma forma diferente. Isso é bem significativo. Então, nós vamos começar falando de uma gramática funcionalista, dentro da análise do discurso, dessa materialidade, da plasticidade do texto. Eu vou fazer algumas marcas, os professores que estiverem assistindo podem ir anotando algumas coisas, mas depois eu prometo a vocês que eu vou fazer esse quadrinho aqui, olha que eu fiz assim. Eu prometo que eu vou fazer e vou colocar. Eu vou fazer bonitinho e vou colocar lá no canal do Telegram toda a análise dessa poesia. Eu quero! Ficou muito legal, cara. Eu estou muito apaixonada. Vamos lá. Vamos ler. Ser mulher. Vir à luz, trazendo a alma talhada para os gozos da vida. A liberdade, tívola escalada na eterna aspiração de um sonho superior. Eu vou parar nesse quarteto para entender o seguinte: marcação dos verbos, né? Os mapinhas da Rosane. Marcação dos verbos. Ela vai usar o verbo ser, né? Ser mulher nos quatro, tanto nos dois quartetos quanto nos dois terceiros. Ela começa com ser mulher, ela começa, portanto, com essa anáfora. E aí vem, no primeiro momento, ela trabalha com o verbo vir, o verbo trazer, tentar, e depois ela vai, no segundo quarteto, por desejar, sentir, buscar e encontrar. Todos esses verbos, eles trazem um predicado verbal. Olha que coisa impressionante. Ele vem com um predicado verbal. Então tem lá, vir à luz, trazendo a alma talhada, predicado verbal. Para os gozos da vida, tentar da glória eterna, etérea e altível escalada. Tentar a etérea e altível escalada. Ser mulher, ela sempre começa aí vem. Desejar outra alma, predicado verbal. Poder o infinito transpor, poder transpor o infinito, predicado verbal. E aí, olha o que acontece. Quando ela divide a poesia e ela vai para os tercetos, ela tem uma quebra de expectativa. Porque ela vem desejando uma coisa que era impossível para a mulher. Olha o que ela deseja. Vir à luz, ela veio à luz, a mulher, mas ela tem a alma talhada, cortada para os gozos da vida, impedida de gozar a vida, para todos os gozos. Inclusive a Aline me falou que ela lutava até pela questão não só da liberdade feminina, mas principalmente relativa aos prazeres mesmo, né? Aline, se quiser fazer um comentário aí, falando sobre os prazeres da carne, os prazeres sexuais. Então ela fala que ela vem à luz, a mulher vem à luz, mas ela traz a alma cortada para os gozos da vida, para a liberdade e para o amor. Porque era assim que era, a mulher era proibida de nem sentir prazer, era só para reproduzir, né? E até hoje a gente tem esse problema, né? Sim, isso até não hoje é. Tem esse problema, o tabu da sexualidade ainda existe, né? Tanto que faz pouco tempo que a ciência conseguiu descobrir a estrutura completa do clítoris, né? Faz pouco tempo, porque achava que era só... Porque a sexualidade feminina, ela é um tabu. Fora que há culturas que mutilavam as meninas desde pequena, né? Que aí já houve uma mudança na legislação, justamente para que elas fossem apenas um objeto de reprodução, que a gente chama de destino biológico. A mulher, ela é destinada apenas a ser o ser reprodutivo da Terra. A Aline estava falando ali que ela era marginalizada porque seus poemas mostravam a erotização da mulher. Então, aí já viu. E aí ela vai dizendo, né? Tentar da glória a etérea e altívola escalada, ou seja, ela tenta, né, essa escalada, mas ela chama a escalada de etérea, que é do céu celestial, e altívola, que voa. Então, olha a liberdade que ela tenta, né, alcançar esse céu, na aspiração de um sonho superior, acima daquilo que ela podia.
Aí eu fiz uma marcação interessante, porque todos os substantivos que ela usa nesse quarteto dizem respeito ao campo semântico do céu, que é luz, alma, a escalada para o céu. E o campo semântico dos adjetivos, que vai falar da glória etérea, que também é do céu, e altívola, que voa, né? Então, tanto os adjetivos quanto os substantivos sugerem esse campo semântico daquilo que é celeste, daquilo que é impossível alcançar para ela, porque ela veio com a alma cortada, talhada, podada, né? Aí ela vem com o verbo desejar outra alma, que seria a alma gêmea, ou seja, ela deseja uma outra alma como ela, pura e alada, ou seja, que também tenha asas e que seja pura como a alma da mulher. E ela vai usar três adjuntos adverbiais aí, interessantes, olha só. Para os gozos de liberdade e amor, na eterna aspiração de um sonho superior, que ela quer essa alma gêmea, né? Essa alma que também tem asa, e para poder transpor o infinito. Então ela usa substantivos e adjetivos do campo semântico do ar, usa adjuntos adverbiais ou orações adverbiais com o valor sempre de sonho, de infinito, de além, né? Tudo isso. Aí, quando ela chega no outro quarteto, ela quebra isso num paradoxo impressionante. Olha o que ela faz. Ela quer ter essa outra alma pura e alada para poder com ela o infinito transpor. Sentir a vida. Agora, olha só como é que ela quebra essa alegria. Triste, insípida, isolada. Então, ela já traz para o triste, insípida, isolada. Por quê? Aí ela explica, buscar um companheiro e encontrar um senhor. Quer dizer, o que ela busca é um companheiro que tenha a alma igual a dela, de liberdade, de poder viver o que quer. Mas o que ela encontra? Ela encontra um senhor. E aí entra aquela questão da antítese, que não é a aproximação de antônimos, porque companheiro e senhor não são palavras antônimas no dicionário, mas que no contexto da obra, o companheiro seria aquele que tem a alma como ela, e o senhor seria aquele que daria os comandos e que talharia, que podaria todos esses sentimentos dela. Então você já encontra aí a antítese do poema. E como ela termina com essa antítese, ela entra nos tercetos completamente diferentes. Por quê? Olha que coisa impressionante. Como ela quebra a expectativa, né? Esse E, buscar um companheiro e encontrar um senhor, esse E é a quebra de expectativa, é igual mais. É uma conjunção aditiva, mas ela tem valor adversativo, de quebra da expectativa. Como ela quebra a expectativa, ela vai quebrar nos tercetos. Ela passa a usar predicados nominais. Ela muda a sintaxe do soneto. Ela fala ser mulher, calcular todo o infinito curto para a larga expansão do desejo surto. Ou seja, ela calcula o infinito. Olha a comparação que ela faz. O infinito é curto, tamanha expansão do surto de desejo que ela tem. Então ela trabalha essa oposição infinito curto, ou seja, o desejo dela é muito maior do que o infinito. Então, comparado, o infinito chega a ser curto para o tamanho do desejo dela. E aí, olha o que ela faz. No ascenso espiritual aos perfeitos ideais. Quebrou a sintaxe e vem. Ser mulher. Atroz, tantálica tristeza. Ficar na vida qual águia inerte, presa nos pesados grilhões dos preceitos sociais. Ou seja, ela está presa, é uma águia, mas ela não pode voar. Ela está presa nos grilhões e ela chama de preceitos sociais. Tudo isso é constituído com predicado nominal. Ou seja, sem nenhuma ação possível. Que coisa, né? Inacreditável isso. Agora, olha só, Glícia, olha que bonito que ela faz aqui. Isso como uma pesquisa. Ela chama essa tristeza de não poder, né, viver esse infinito todo, que para ela é até curto, né, pelo tamanho do desejo dela, e ela chama essa tristeza de tantálica. Aí eu fui pesquisar o adjetivo tantálica. Tantálica é um adjetivo que diz respeito a um semideus chamado Tântalo, que era filho de Zeus com a Plota,
E aí ele teve filhos e tal, e ele vivia nos banquetes lá do Olimpo. Ele, para agradar os deuses do Olimpo e tal, ele pegou um dos filhos dele, matou, esquartejou e levou a carne para o banquete. E uma das deusas lá comeu até o que seria o ombro do menino. Quando Zeus descobriu, ficou irado com ele, devolveu a vida ao menino e pegou o tântalo e jogou num espaço de um rio cristalino com água potável, fresca e cheio de plantações e árvores frutíferas de toda a qualidade. Só que a maldição foi a seguinte: todas as vezes que ele chegava próximo da água, a água se afastava dele e ele não conseguia beber. E todas as vezes que ele chegava próximo a uma fruta com os braços para pegar, que ele estava dentro do rio, os galhos subiam e ele não conseguia pegar as frutas. Cara, eu fiquei arrepiada quando eu li isso, porque ela diz que a tristeza da mulher é atroz e é tantálica. Ou seja, tudo que ela deseja, que ela se aproxima, é retirado dela, como era retirado de tântalo a água e os frutos. Eu fiquei encantada. A seleção lexical dessa poetisa, né? Que coisa espetacular. Então, assim, aí eu fico devendo a vocês. Quem quiser pode me cobrar, que eu vou mapear bonitinho toda a sintaxe dessa obra, mostrando exatamente como que é importante você trabalhar com o funcionalismo, né? A gramática funcional e a análise do discurso, até porque o funcionalismo ele nasce da escola de Praga, né? Ele nasce do Círculo de Praga. Então é perfeitamente Sim. natural, né, que os gramáticos funcionalistas acabem usando a teoria do discurso, né, para fazer as suas análises. Né? Quer fazer algum comentário dessa? Quero. Ô, Rosane, tá normal a live aí, porque assim, enquanto você estava falando, em alguns momentos eu via e ouvia de maneira... Tava oscilando. Eu não sei se eu falando está também cortando, oscilando. Não sei se é a minha internet ou se era a sua. Às vezes oscila um pouco, às vezes fica bom. Mas... Tem alguém me perguntando se eu tenho um livro. Internet, Deve ser. Tem um livro com a professora Aline Aurora, que é um livro para a banca SESP, português para o SESP, da editora Juspódio. E estamos escrevendo agora um livro de redação, eu e a Aline. Chones. O povo aqui falando aí. Chones, você não para. Estava agora na live corrigindo um simulado SESP. A Cláudia falou aqui algo muito importante da sua análise. Ela falou algo muito importante da sua live, que você fez ou da sua análise, que você fez uma estruturação dessa sintaxe extremamente importante. Você analisou os predicados de acordo com o efeito de sentido, né? Então, predicado, você viu que os predicados eram verbais, eram os modos de agir, e os predicados nominais eram as formas de ser. Então, assim, é uma análise que eu acredito que se ela tivesse aqui, vivinha, ou ela está se remexendo, ou ela já reencarnou e ela teve agora um sentido. Se ela estiver dormindo, ela está sonhando com essa live. Ela deve dizer, puta que pariu, que mulher é essa? Porque, minha filha, essa capacidade de interpretar a estruturação de um poema de tamanha sensibilidade e complexidade não é para qualquer pessoa. Assim, precisa realmente estar muito atenta aos detalhes. E você fez algo assim que quase ninguém faz. Eu só vi naquele material que você me enviou isso daí. Fazer a análise sintática e fazer a conexão com a semântica, com os efeitos de sentido pretendido. Porque a gente tem um problema muito grande contemporâneo hoje, que é o problema do efeito de sentido, das relações de sentido das palavras, né? A extrapolação textual, hoje em dia, virou regra geral. Não é mais exceção extrapolar um texto. Hoje é regra extrapolar o texto, né? E às vezes a gente tem uma linha muito tênue dessa extrapolação textual. E ter a capacidade de perceber, a partir da sintaxe, esses efeitos de sentido é o que vai tornar a nossa capacidade interpretativa o mais próximo possível do que aquele autor, do que aquela obra, do que aquela literatura, do que aquela música, do que aquela estrutura literária tem a nos oferecer. As pessoas não percebem, né?
o que se quer passar. É tanto que ler um poema, você lê, porra, o que essa pessoa escreveu que eu não entendi foi nada. Porque tem que Exato, fazer uma análise bem apurada. Tem uma coisa interessante, Glícia, o que me abriu muito o olhar, né? Como a Cláudia estava falando, só leio agora poema com a Rosane e tal. Mas assim, o que me abriu muito o olhar para essa questão da sintaxe com a semântica, a pragmática, foi, na verdade, o olhar semiótico. Porque quando eu leio qualquer coisa, eu já faço um traçado da iconicidade verbal, que é uma teoria da Darcília Simões, que foi minha orientadora de mestrado e doutorado. Eu tive esse prazer de ser orientada por Darcília. Então, eu nunca mais tive um olhar incólume para obra nenhuma. Eu já vou procurando os substantivos, os adjetivos, as escolhas lexicais, aquilo que é, mas principalmente aquilo que não é. Né? Então, a Márcia da Gama fazendo o RU, porque a Márcia também é uma doutora que também foi orientada por Darcília Simões, e essa teoria da iconicidade verbal, ela abre os nossos olhos para coisas que a gente não via antes de fazer, né? Exatamente. Essas análises. Então, não é só uma análise pragmática, não é só análise do discurso, não é só considerar o todo, não é só considerar as funções halidianas, né? Mas, principalmente, considerar o conjunto da obra, as intenções pelo conjunto da obra, né? Tem gente perguntando aí o que é o olhar semiótico. Pelo jeito, eu e Márcia Gama vamos fazer uma live sobre a teoria da iconicidade verbal. Exatamente. Já combinei com ela fazer uma live sobre esse olhar semiótico. Não perco por nada. Pois é. E a Agora, Aline falou uma coisa, Aline falou uma coisa importante aqui nos comentários e que eu vou reforçar, que para se ler, para se interpretar bem um texto, é preciso conhecer as estruturas gramaticais. Quando eu dou aula de interpretação de texto, eu sempre começo dizendo ao aluno assim, a gente tem uma cultura de aprendizagem, de estruturação de redação. Aula de redação. O aluno ama a aula de redação porque ele acha que ele vai aprender a escrever na aula de redação, né? Sim, sim. Fazer igual a Rosana, tadinho, entre iludido. Ele quer a aula de redação, ele tá iludido, tadinho, ele tá se achando, né? Quer fazer aula de redação porque ele acha que vai aprender a escrever. Só que, na verdade, a aula de redação é a aula de interpretação de texto ao contrário. Porque a gente aprende na redação a estruturar o texto gramaticalmente. E na aula de interpretação, a gente também aprende a ler o texto pela estrutura gramatical. Então, a gente precisa compreender os modalizadores, os operadores argumentativos, as classes gramaticais que, quando utilizadas, elas estabelecem outras relações de sentido, modificadas, mudam o sentido, retiradas, modificam os sentidos. Então, a Aline falou algo muito importante, que foi a análise que você fez. Nós precisamos, antes de começar a entender, interpretar, compreender textos, a gente precisa ter uma compreensão da estrutura gramatical, porque ela vai abrir esse nosso olhar para que a gente possa fazer os processos de inferência. A pessoa pensa, eu leio muito, eu tenho conhecimento de mundo, eu tenho experiência, certo? Mas você consegue perceber, com esse seu conhecimento de mundo, as estratégias que o autor do texto, as estratégias gramaticais que o autor do texto escolheu para gerar um efeito de sentido pretendido? Porque se eu disser assim, as mulheres ainda são violentadas no Brasil. E se eu disser, as mulheres são violentadas no Brasil, eu tenho duas estruturas diferentes com efeitos de sentido diferentes. E quem estabeleceu o sentido diferente? O ainda. Então, se a pessoa estiver atenta a essa estrutura, se ela estiver atenta às estruturas, né, gramaticais, o ainda é tudo, Aline. O ainda e os pronomes relativos. E os pronomes relativos. E deixa eu te falar... A classificação da oração, né, adjetiva, é determinante também. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu conheço poucas pessoas que ensinam interpretação de texto como a Aline ensina. Ela fica falando essas gracinhas aí pra mim e tudo,
mas eu tiro dúvidas de interpretação com ela. Hoje eu tirei. Por quê? Porque ela tem um olhar da interpretação de texto que também é diferente do meu. Entendeu? Isso é importante. Ela tá com um curso novinho agora, que eu vou me matricular no curso dela. Ela tá fazendo o meu, eu tô fazendo dela, Qual, de qual, qual? interpretação de texto. Tá lá no site dela, Aline, aprendacom.com.br. Isabela, bota aí o site da Aline, por favor. Ela Ela tá já com um é, curso novo. ela já Cortou. Oi, voltou. Eu acho que era o carregador tá descarregando. Tá me ouvindo bem? Ah, sim. É, voltou. Me ouvindo bem? Pronto. Ok. Tô. Ah lá, ela disse que tá toda boba. Hã? Mas verdade a gente tem que falar, né? Ela é um espetáculo. Ela é foda. Assim, eu tenho muito orgulho, sabe, Rosane, como professora de língua portuguesa, de dizer que eu aprendi com outros professores de língua portuguesa que estão há mais tempo, e não só isso, que estão há mais tempo Sim. no mercado, mas que podem ter o mesmo tempo que eu tenho, mas cada um tem um olhar, cada um tem uma forma didática, e eu acho que a gente ganha muito quando a gente faz essa troca com os professores. Então, eu tenho muito Ah, orgulho sim. com dedicatória CESP, e eu sou aluna da Aline, que eu sou sua aluna agora, porque assim, nós vamos nos tornando um profissional muito mais completo quando a gente vai agregando conhecimento dos nossos amigos profissionais, porque todo mundo tem algo novo para contribuir. Então é É verdade. muito, na verdade nós somos um elo, né? Nós. Sim. E, E e são a muitos gente tem, saberes, não né? tem e a gente não tem de dizer quanto o nosso amigo é bom, porque ele também nos ajuda a ser tão bom quanto. Então, a É. Aline é foda, realmente. Para mim, ela é a referência da FGV. Pode botar o curso que for referência, e se ela é referência, eu sou aluna dela, para ser uma referência como ela, porque ninguém supera essa mulher. Como? Não é nem É igual, isso é aí. como. Olha só, a gente está ficando com pouco tempo e aí Não, eu quero que você fale. Rosa, tem uma sugestão. Porque a gente não. Ah, Eu falo da música, tem a ver com esse poema, e aí a perfeito. gente faz, porque ele tem os dois, né? É a nossa perspectiva. E aí, se caso a live não dê tempo, não tenha tanto tempo, a gente finaliza também algumas observações sobre os dois, do poema e a outra música, né? Perfeito. Porque a gente mescla e também não O fica. teu volume, o volume tá baixo. Eu aumentei aqui porque eu queria tirar o fone para botar o carregador. Mas tá ouvindo? Tá, vai. Meu vídeo tá travando, disseram aqui. Eu acho que é a tua É internet porque aí. eu tô. É a minha internet, sim, porque eu tô num lugar com a internet não é tão boa, não tá tão boa. Mas dá um É. ok aí pra ver se dá pra. A gente não vai se prolongar tanto, porque já tem umas coisinhas pra falar, mas se tá dando pra passar, Tá indo, vai. Vai na vou. letra. Você Pronto, vai pegar agora qual letra? Hã? eu vou pegar a música da Sandy, eu vou pegar a Sandy, que A da eu Sandy. preciso, porque aí ela casa com essa ideia de Isso. análise que fez, a análise Perfeitamente. do nominal, e aí traz Isso. a ideia do ser, sendo que na música ela também traz predicados verbais com a ideia do agir. E o que é interessante é que são duas estruturas, são duas matérias distintas, mas deixa eu trocar aqui, Rosane, a internet. Peraí. É. Acho que a Vê se Grícia fica tá com melhor. problema realmente.
Deixa eu ver. Vê se fica Vai. melhor agora. Tá tentando 4, tá tentando 4G, não? É, coloquei o Tá, 4G. agora Vê se melhorou. fica melhor. Melhorou. Melhorou? Pronto. Melhorou Aí eu bem. vou botar a Tá ótimo. música. Melhorou? Melhorou. Eu vou colocar a música, né, para o pessoal acompanhar a letra, acompanhar a música, né? E aí ela traz a letra que casa muito. O que é interessante? O interessante é o tempo entre essas duas estruturas de composição, né? O interessante é que Aham. uma, 1900, quanto falou do poema? Oi? 1903, você falou que o E poema é de 15? 1903, 15, 1915. 15. 1900, 900, E 15. 1915. E essa música é de autoria de Sandy, né? E ela é de 2019, tá? 2018, 2019 é um marco temporal considerável É. e Sim. a base da militância, da luta. Porque, assim, o poema é uma estrutura de protesto. A música também é uma estrutura de protesto. E a base é a mesma. Aham. Ou seja, o tempo passou e nós estamos aqui exigindo essa liberdade que vai até o céu, que vai até o que a vontade é maior que o infinito. É. Na Cento e lição. quatro anos depois. Exatamente, exatamente. Então a gente ainda tem essa necessidade. Rosane, eu, como uma pessoa que luta normalmente por direito, eu costumo dizer que a gente, quando nós conseguimos direito, olha o ainda de novo, né? Quando nós conseguimos algum direito social, por luta, por protesto, pelo que seja, a gente precisa sempre manter viva a ideia do que lutou e lutar por mais, porque todo direito que é dado, a qualquer momento, ele pode ser retirado. Então, nós precisamos Sim. estar sempre vigilantes. Pode ser não, mudou muita coisa dessa materialidade de protesto de 1913 a 2019 mudou, melhorou, com certeza, Sim. mas a gente precisa estar ali sempre sinalizando. Olha, mas é pouco, mas ainda é pouco, a gente precisa mais. Vou botar a musiquinha. Ela não quer Tocou fazer. ainda. Bote aí. Vou botar, dá pra ouvir? A menina fazer. Eu não preciso. De novo, eu não preciso sempre, eu não preciso. Não tô aqui pra dar exemplo, é pra cantar. Eu não preciso me posicionar. Eu não preciso me posicionar, eu não preciso te convencer. Eu só preciso ser. Ser. Aí entra o verbo ser no primeiro poema, né? Ser mulher. Isso. Que está subentendido, né? Sim. Eu não preciso me justificar. Não posso me calar. Eu só preciso ser. E é o que você falou. Está subentendido. Eu não preciso fazer absolutamente nada do que me É. é exigido socialmente. Ela utiliza um verbo que estabelece um valor semântico muito forte, né? O do verbo precisar. Ele estabelece essa relação de sentido, né? Mais opressora, né? A gente tem o Sim. subentendido da opressão. Você tem de fazer, você precisa fazer. Ela está dizendo, eu não preciso fazer nada, eu só preciso ser Ser. mulher. E esse ser, eu só preciso ser, a gente pode interpretar com toda a descrição do poema, quando ela vem, que é a expectativa do que é que tem de ser, né? E a liberdade, eu quero ser livre sexualmente, eu quero poder fazer escolhas, eu quero poder escolher os meus parceiros. É sempre essa ideia que vai sendo estabelecida.
E aí ela também, que é interessante, né? Ela começa com as primeiras estruturas da música, trazendo a ideia do agir, né? Eu não preciso, eu não preciso, com a negação da ação, e depois ela confirma com o predicado nominal o que é que tem de acontecer. Se é para precisar, então que eu seja o que quiser. Isso. Porque ela nega, né? Eu não preciso disso, não preciso daquilo, não preciso. Aí depois ela usa o só, que é aquela palavra Isso, como ainda, eu só preciso ser, né? Não quero lutar, não quero nada, né? Então, ela depois afirma que só precisa ser. exatamente. E é interessante porque Sandy é a dela, né? E aí a outra música de Isa, que a gente fez o comparativo com o poema, que é uma música que Aham. representou, que mulheres, é de composição de um homem. Então, a gente tem Sandy no lugar de fala dela, que é o lugar de mulher, que é um lugar que sabe de fato o que socialmente se passa. Dizer que, assim, lugar de fala é a voz que dá para viver a situação. Mas isso não significa dizer que outras pessoas que não estão nesse lugar de fala não possam falar sobre. Elas Sim, podem, elas só não podem desconsiderar o que a pessoa do lugar de fala fala. Isso é que não pode. Mas podem ser solidárias. Então, a gente tem uma letra, uma música muito forte e representativa do lugar de fala também, é a de Isa, que é Dona de Mim, mas escrita por um sim. homem. E a de Sandy é ela falando sobre o próprio lugar de fala dela, trazendo a ideia de que ela não precisa na condição de mulher e a mesma estrutura verbal. Ela nega a ação para poder afirmar a ação que ela tem verdade. Como ela traz como você Ela está me mandou eu. provocando, ela está me provocando porque eu escrevi um artigo para o Jornada lá da UERJ, o Jornada da Cefifil, de Filologia, e o artigo é sobre a marcação semiótica dos textos no lugar de fala da mulher negra brasileira. Entendeu? Eu me baseei num texto da Lélia Gonzalez, que é uma antropóloga, professora da USP, já falecida, e aí fiz um trabalho sobre o lugar de fala da mulher negra, né? E aí foi meio assim, porque o auditório me olhou, né? Eu, loura, olho claro, e aí entrei e falei de falar do lugar de fala da mulher negra, causou um certo desconforto. Mas quando eu apresentei o trabalho, né, com toda essa leitura diferenciada, né, da semiótica, realmente aí melhorou. Então a gente pode fazer mais uma live, né, para falar desses lugares de fala. Essa música que você falou do Dona de Mim, ela faz uma intertextualidade interessantíssima. A Aline está propondo de nós três ficarmos pelo Eu já ia YouTube. Eu adoro responder, a ideia. Vamos! vamos fazer nós três e vamos convidar uma mulher preta, né, para que ela tenha um lugar de fala dela também, né? A gente vai e traz também o lugar de fala da quatro, nós três, Já temos uma uma outra. aí assistindo. Nós temos uma assistindo, a Márcia Gama. Ela é semioticista, doutora. Pronto. Eu até participei da banca dela. Ela vai topar. Vai ficar lindo. Ótimo, porque somos solidárias ao lugar de fala, mas é sempre bom a gente também ter a pessoa do lugar de fala lá também. Isso. Glícia, mas sabe uma coisa que eu Tá. observei? Até estava dividindo essa observação com a Aline hoje à tarde, que essa canção aqui, quando ela fala, né, eu já me perdi tentando me encontrar, fui embora querendo nem voltar, né, porque a vida é louca. Aí ela diz, eu sempre fiquei quieta, agora eu vou falar. E essa frase, né, eu fiquei quieta, agora eu vou falar, eu sei do meu valor, né, que a cotação é dólar. A Aí Paula. Aí você olha aquele poema com licença poética, né, da Adélia Prado, que ela faz uma paródia do poema de Sete Faces do Drummond, né? Quando o Drummond fala, quando nasci, um anjo torto desses que andam na sombra disse, vai Carlos ser gosto na vida, né? Ser torto, ser de esquerda.
E ela faz uma coisa interessante que ela fala, quando nasci, um anjo esbelto, nada de anjo torto, né? O dela era esbelto, desses que tocam trombeta. Não o anjinho que está na sombra, não. Tocar trombeta é quem vem anunciando o apocalipse, que são os anjos das trombetas do apocalipse. Aí ela Vai dar fala, ele anuncia. merda. Vai dar merda. Exatamente. E ele, olha o que, que o anjo diz: vai carregar bandeira. Pô, vai carregar bandeira é muito forte, porque você, quando carrega bandeira, você está no pelotão de frente. E ela fala, né? E aí na letra da música da Isa, ela faz uma intertextualidade incrível, porque ela fala: eu sempre fiquei quieta, né? Mas agora, olha, cadê? Se você tem boca, sei do meu valor. Ou seja, ela também está levantando uma bandeira aqui. Da mesma forma como a Adélia levanta a bandeira dela. E o anjo dela é de tocar trombeta. Aí ela fala: eu não sou tão feia que não possa casar. Ou seja, desmistifica aquele poema do Vinícius: as muito feias que me perdoem, mas beleza é fundamental. Ela arrebenta com o Vinícius aqui. E no final ela arrebenta com o Drummond, né? Porque ela fala: eu cumpro a sina, olha a sina aí de levantar bandeira, né? Inauguro linhagens, fundo reinos, ou seja, é daqui para frente, ela não está olhando para trás, não é com amargura. E no final ela diz: vai ser coxo na vida é maldição para homem. Adoro, gente. Ou seja, Ô, Rosa, eu vou. você viu o clipe? E você viu o clipe Do... dessa música? Não, não assisti. Depois Não. você assista. É Vou assim, botar para ver. clipe, é um clipe assim que também se conecta muito com a música, né? E você fala assim, Aham. sei do meu valor. Ela diz que a cotação é dólar, porque associa Sim, a uma moeda ao valor internacional. sim, sim. Eu, e aí quando ela fala assim, ela fala também, se você tem boca, aprende a usar. Ela diz É. sempre que agora vou falar, se você tem boca, aprende a usar. Então a bandeira que ela levanta é a bandeira de desfazer o silenciamento histórico, né? Que Aham. nós tivemos no silenciamento. E até hoje, né? Mulher que fala É. muito, fala demais, né? Fica mais caladinha e não sei o quê, que é a opinião de que a mulher não pode nada, porque mulher não pode, porque constitucionalmente nós éramos consideradas incapazes, né? Nós não Sim. podíamos responder por nós mesmas, nós precisávamos de autorização. Então, é uma música que traz a ruptura da ideia do chega, eu não vou mais ser oprimida, né? Então, É. a bandeira levantada é a seguinte: eu estou fazendo isso, eu estou despertando, eu estou tendo a consciência e estou chamando o outro também a despertar, né? É quando uma mulher, a ideia que a gente tem também é isso, né? Enquanto uma mulher for presa aos padrões sociais, ao patriarcado, todas as outras também serão. É E aí é o claro. resgate, né, dessa mulher para esse processo de libertação, que aí casa, eu nunca vi materialidades distintas em um lapso temporal tão distante, terem Exato. tanta conexão, né? Porque a gente também tem uma estruturação diferente. A música é uma estrutura que alcança mais. E os poemas Sim. não têm esse alcance de massa, porque nós não temos uma cultura de arte. Nós não temos É. de uma cultura de arte. Na escola, Rosane, pô, na escola pública, o professor, ele era de uma disciplina e para cumprir a carga horária, ele havia disciplinas importantes no processo de formação do cidadão, como religião, como sociologia, como filosofia. Então, eram espaços escolares para reflexão. Professor de arte, qualquer professor que precisasse cumprir a carga horária, né? É E aí, verdade. a gente tem uma deficiência muito grande nessa formação do cidadão como alguém que vai ter criticidade, que vai ter acesso à arte, que vai ter acesso à cultura. Então, hoje